Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário. Olha, tem vários conteúdos que a gente compartilha aqui que eles são muito típicos de quem é da área pública. Isso por uma razão simples. Nos nossos treinamentos sobre gestão tributária de contratos e convênios, que envolvem aí as principais retenções incidentes na contratação de pessoas físicas e jurídicas, a gente tem uma participação maciça de entidades da administração pública. São órgãos, autarquias, fundações de direito público e também empresas públicas, sejam federais, estaduais ou até municipais. E tem um aspecto aqui que é específico para um perfil de cliente, que são aqueles sujeitos ao regime contábil da Lei 4.320/64, que é a lei que trata ali do regime da contabilidade pública, cujo processo de despesa se divide em 3 fases. E a gente tem ali algumas características típicas desse setor que acabam se confundindo com normas tributárias. O que eu quero esclarecer nesse vídeo é que, às vezes, do ponto de vista da classificação contábil e orçamentária da despesa, você está diante de uma operação que é uma aquisição de material. Mas nem por isso, do ponto de vista tributário, a operação vai ser considerada mercantil. E um exemplo muito comum, que inclusive a gente trabalha em nossos treinamentos, fazendo um exercício simulado em cima dessa questão, envolve a aquisição de material gráfico. Imagina que um determinado órgão público contrate uma gráfica para fazer a impressão de envelopes timbrados de maneira personalizada. Essa gráfica vai emitir uma nota fiscal de venda mercantil ou uma nota fiscal de prestação de serviços. De acordo com o que a gente examina lá no subitem 13.05, da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, essa atividade é uma prestação de serviços e não seria assim se esses envelopes fossem adquiridos para revenda. Mas como a gente não consegue conceber que um órgão público vai contratar esse tipo de operação para revender esses envelopes, então a gente pode dizer, para uso próprio, a confecção de envelopes timbrados, personalizados, é uma prestação de serviços, está sujeita à incidência do ISS. Ocorre que, de acordo com as normas que regulamentam lá a classificação contábil e orçamentária da operação, pegando como referência inclusive o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o chamado MCASP, a gente vai ver que a orientação é no sentido de tratar isso como uma aquisição de mercadorias, na medida em que a gráfica vai fornecer o material necessário à execução desse contrato. E a gente vai ter um fato curioso que muitas pessoas pensam que é um erro. A gente vai ter uma nota fiscal de prestação de serviços subsidiando um lançamento contábil em uma conta de material de consumo. O que eu quero enfatizar para você é que o próprio MCASP ressalva que isso é absolutamente possível. E quando isso ocorre porque há uma divergência entre a classificação contábil e a classificação fiscal, isso não significa que há um erro. O que há é que essa convergência que normalmente ocorre entre o que é serviço na classificação contábil e o que é serviço na legislação tributária, eventualmente não acontece. E quando há uma divergência, não significa que há nenhuma irregularidade. O que é necessário é analisar a orientação daquilo que diz respeito a cada matéria, porque não necessariamente uma coisa está casada com a outra. A gente tem outros exemplos também para falar, e um deles é até citado lá no MCASP, é a confecção de placas de sinalização. Se a empresa contratante, adquirente dessas placas, ela não fornece o material, mas a própria empresa contratada, isso vai ser contabilizado como material de consumo, embora seja subsidiado ou baseado, lastreado em uma nota fiscal de prestação de serviços. Quando a gente fala de contabilidade para empresas ou entidades privadas, ou ainda empresas públicas que têm um regime contábil das empresas privadas, a gente tem que levar em conta aí outras nuances, mas que eu vou deixar para tratar em um outro vídeo. Por isso esse conteúdo está focado na necessidade daqueles que são órgãos, autarquias e fundações de direito público, que, como eu falei no início, são muito presentes nos treinamentos da Open e também são, em grande parte, assinantes do Sistema Web Gestão Tributária. Espero que esse esclarecimento aqui tenha contribuído para alargar a sua visão sobre a matéria. Afinal de contas, a proposta da nossa jornada é essa: trazer todo dia um pouco do conhecimento que a gente acumulou para levar você a se aprofundar cada vez mais nessa temática tão complexa em nosso país, que é a nossa legislação tributária.
Eu te encontro aqui amanhã com mais um conteúdo e até lá eu espero que você comente, curta e compartilhe esse vídeo de hoje. Um forte abraço e até amanhã.